Estamos a poucos dias do início da Copa do Mundo 2026 e também da estreia do Brasil pela fase de grupo contra o Marrocos. E a gente precisa conversar algumas questões aqui, tá? E aí, tudo certo com vocês? Eu sou o Will e bora conversar sobre a seleção brasileira aqui, bora? É o seguinte, já deixa o like, já comenta e já se inscreve também para poder voltar o canal aqui à ativa, beleza? A gente vai ter análise de todos os jogos aqui da Copa do Mundo, tá bom? Eu espero contar com a sua inscrição e com o seu like em todos eles, beleza? Então bora lá. A defesa do Brasil é boa? Um dos fatores que acredito estar atrapalhando essa defesa atual do Brasil é o Marquinhos. Sim, ele pode até ser um baita de um jogador. Porém, o que ele fez no amistoso contra o Egito, cara, não se faz, mano. Ele já tinha feito isso antes pela semifinal da Champions League contra o Bayern de Munique, tá? Contra o Egito, foi pior, porque ele sabia o que ele estava fazendo. Ele simplesmente recuou a bola para trás. Mas ele recuou ou mesmo passou a bola, né, para alguém que nem sequer estava no lance. Nem os próprios companheiros entenderam o que ele quis fazer naquele lance lá. Acho que nem ele sabia para quem que ele ia tocar. Então ele só recuou a bola para trás devagar demais, velho. Parece meu irmão tocando a bola. Pra mim, uma dupla de zaga excelente. Se colocar o Marquinhos aqui titular, seria com o Gabriel Magalhães, que sim, é um ótimo defensor. A temporada dele tá aí para provar o seu desempenho. Foi campeão da Premier League, finalista da Champions League, tá? Invicto, embora tenha falhado na hora decisiva dos pênaltis ali, porém, nada tira ele como o melhor defensor da temporada, tá? Ou colocar o Léo Pereira e o Magalhães como defensores titulares. Até porque, eu não sei vocês, mas eu particularmente não gostaria que a minha seleção seria eliminada por conta de um vacilo da defesa. Ou o Marquinhos, ele presta atenção no que ele tá fazendo, ou ele sai, cara. Ou a gente ela tira ele. Beleza que eu não sou o técnico, tá? Eu tô só resumindo aqui a mentalidade que eu acho que poderia acontecer, sabe? É o segundo vacilo do Marquinhos. Marquinhos vacilou contra o Bayern de Munique, que ele pegou a bola ali, ele simplesmente não prestou atenção, o atacante chegou, se eu não me engano acho que foi o Olise, inclusive, chegou, pegou a bola dele e fez o gol. E agora, de novo, no amistoso, né? Se fosse já no jogo oficial da seleção, na Copa do Mundo e tudo mais, rapaz, ele já tinha sido linchado. Como é que o Marquinhos, um zagueiro que acabou de ganhar a Champions League pela segunda vez seguida, e faz um lance desse, cara? Mas me diz aqui, o que você acha que o Brasil poderia fazer? Qual que seria a estratégia melhor para o Ancelotti melhorar essa zaga? Porque tá complicado. O meio-campo do Brasil: Bruno Guimarães e Paquetá, ou Paquetá e Casemiro, tá? Sinceramente, é esse o meio campo que eu quero. Por que eu tô dando uma baita pincelada aqui, tanto na defesa quanto no meio campo? Porque é dali que as bolas saem. É da defesa que vai pro meio campo, o meio campo que tem que distribuir. O Paquetá tá indo bem demais, sabe? O Paquetá tá bem demais. Cara, nossa, mãe. Tanto no jogo contra o Panamá, quanto no jogo contra o Egito, ele fez um jogo belíssimo. Eu, particularmente, gostei muito do jogo dele, tá? Ele poderia muito bem melhorar no jogo contra o Egito. Mas também, ele foi bem, jogou bem, não jogou mal, não. Foi a defesa que fez merda e o ataque que não estava sendo proativo. Então a gente não tem muito o que se resolver aqui, sabe? Mas pra mim, particularmente, eu acho que o Paquetá tem que ser titular. Mas me diz aqui o que vocês acham sobre essa questão. Você colocaria o Paquetá pra jogar mesmo? Casemiro? Tem gente aí por aí falando até mesmo que o Casemiro não tá jogando bem. Já tá cansado da seleção já. Eu discordo, ele pode ser sim, mas ele precisa de um cara ali que, tipo, ajude ele a rodar essa bola, a girar essa bola pelo meio campo, sabe? E ele sozinho não dá conta. Pelo menos não no 4-2-4, igual o Ancelotti estava fazendo, não tem? O ataque tá uma beba. Por incrível que pareça, a gente tem um ótimo ataque, mas não estamos sabendo usar ele. Perdemos muito gol. E aquilo que todo mundo fala em relação ao Vini Júnior é verdade, porque o cara simplesmente esquece como jogar bola com a amarelinha, velho. O cara joga tudo no Real Madrid. Chega na seleção brasileira e não joga nada. Ele fez alguns lances muito bons, né? Ele pegou a responsabilidade pra si e tudo mais, sabe? Só que alguns lances ele, tipo assim, se precipita, sabe? Teve um lance ali mesmo contra o Egito, inclusive, que ele tirou ali a marcação, chegou no gol, ele poderia muito bem ter tocado. Não sei se ele viu, né? Acho que ele nem viu o Igor Thiago passando do outro lado. Ele poderia muito bem ter dado passe e a gente poderia ter ganhado de 3-1 ali o jogo. Lá na frente eu colocaria sim o Vini Júnior, o Endrick, Ryan e o Igor Thiago. Ou então o Ryan pela ponta e o Igor Thiago com o Endrick ali. Mas ainda assim o Ryan ainda é mais proativo do que o Igor Thiago. O Igor Thiago perdeu muita chance, velho. Muita chance. A gente poderia não ter ganhado de 3-1. A gente poderia ter ganhado de 4 ou 5-1. Parece que os caras não sabem chutar de fora da área, velho. Eu achei irado o chute que o Bruno Guimarães meteu quando ele tomou a bola ali na zaga do Egito, sabe? E meteu lá no cantinho. Eles têm que aprender a chutar, velho.
Parece que o Igor Thiago, o Vini Júnior, parece que os dois no caso, né? Parece que o Igor Thiago e o Vini Júnior não sabem chutar com a outra perna, ou não sabem chutar cruzado, parece. Ou mesmo chutar de fora da área, os caras têm que chegar perto da área. O Igor Thiago mesmo perdeu, acho que foi 2 ou 3 oportunidades, se eu não me engano. Agora eu quero tocar naquele ponto ali, que é preenchimento aqui agora, tá bom? E eu quero muito a opinião de vocês também no final desse vídeo aqui, beleza? Que é o seguinte, tem muita gente aí falando, né? E eu mesmo vi no caso, né? Também fiquei meio apreensivo. Só que eu pensei direitinho, cara, não concordo muito com isso não. Mas vamos lá. O Marrocos pressionou pra caramba a Noruega no jogo anterior, do amistoso, né? Começaram ganhando, depois tiraram o pé do acelerador e aí a Noruega conseguiu empatar no finalzinho do jogo. O Haiti meteu 4 a 0 na Nova Zelândia. Se eu não me engano, acho que foi na Nova Zelândia mesmo. Meteu 4 a 0. São seleções menores. Só que mesmo assim, são times muito bons. Só que a gente não precisa ter medo. Não. Cara, a gente é a única seleção que é pentacampeão do mundo, velho. Por que a gente tem que ter medo dessa bagaça? A gente não tem que ter medo, sabe? A gente precisa, sim, ser humildes, ir lá, respeitar o adversário, sim, mas jogar o nosso jogo, sabe? Jogar o nosso melhor, porque nós temos bons jogadores. O problema é sincronização. O problema é saber o que fazer muitas vezes com a bola. O problema é atenção, sabe? Como organizar essa bagaça, entendeu? Como organizar essa estratégia aí do jogo, sabe? Como organizar. O meio campo precisa estar atento, precisa saber distribuir a bola direitinho. O ataque precisa saber finalizar direito, entendeu? Então, eu acho que a gente não precisa ter medo especificamente da seleção, sabe? A gente precisa meter a cara e ir pro jogo, sabe? Essa é a questão. Sábado que vem, eu quero ver um Brasil com sangue nos olhos, sabe? Assim como o Cherki falou depois do último amistoso, que eles perderam, né? Contra a Costa do Marfim, perderam de virada, inclusive. Que o Cherki fala que eles não querem ir como favoritos, eles querem acabar com qualquer raça de seleção que eles tiverem, qualquer adversário que eles tiverem, que eles querem atropelar todo mundo. E é basicamente essa a questão, sabe? A gente não precisa, tipo assim, ser favorito. A gente quer vencer. A gente quer passar, seja quem for. Não é pra atropelar o time, mas tipo, ganhar. Com humildade e com seriedade, sabe? Eu acho que precisa mais seriedade da seleção, sabe? O clima tá bom lá dentro? Tá. Mas eu acho que precisa de um clima melhor ainda em campo, sabe? O Endrick entrou aquele dia lá, fez um gol. O Ryan entrou, fez um gol. Eu acho que poderia aproveitar esses jogadores aí mais, sabe? Em campo. Esses jogadores que têm sede de fazer gol, sabe? Sede de mostrar que eles têm honra, que eles precisam ali jogar, sabe? Que são dignos da seleção. Essa é a minha opinião, tá? Mas me diz aqui embaixo nos comentários o que vocês acham, tá? Aproveita e deixa o like, se inscreve no canal, que muito em breve aí a gente vai voltar aí com mais alguns vídeos sobre a análise aí dos grupos, né? Sobre a Copa do Mundo. E também sobre a análise dos jogos que vão ter aí a partir de quinta-feira que começa a Copa do Mundo oficialmente, né? Bora junto? É isso aí, fico aqui. Fica com Deus. Um beijão, um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu, fui. Tchau.